E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. A galera tá entrando aí. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Mais um dia aí na presença do Senhor. Vamos pra cima. Vai ser tremenda essa noite em nome de Jesus. Amém? Então, são 6. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Isso. Sejam todos bem-vindos. Galerinha tá ligada aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Que bom estar com vocês. E aí, quem participou ontem? Gostaram? O que vocês acharam? Foi muito legal, né? Claro que nós estamos ainda no início. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa ainda para o nosso Deus nos ensinar. Então, por isso que eu quero que você preste muita atenção. Aliás, a live de ontem já está disponível lá no canal, tá bom? Reino Flix, tudo junto. Reino Flix. Só depois você ir lá, que o vídeo já está à disposição. Essa live de hoje vai estar disponível amanhã, tá ok? Em nome de Jesus. Então, muito bom estar com vocês aqui. A galerinha tá entrando. Em nome de Jesus. A galera, pastor, fala devagar. É porque ontem tinha muita coisa. Eu tinha que passar na aula de ontem. Não podia passar. E detalhe, né? Eram muitos versículos. Então, caso eu não consiga terminar esse estudo hoje, amanhã eu continuo ele, tá ok? Hoje eu vou falar 2 experiências separadas, a salvação e o batismo no Espírito Santo. Ok? São 2 coisas muito importantes na vida do cristão, mas são experiências diferentes. E eu vou explicar sobre isso hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria, entendimento, discernimento para poder falar sobre tal assunto. Lembrando que eu estou aqui com a minha apostila. Tá tudo marcadinho aqui, ó. Tudo marcadinho. Espírito Santo, os seus dons. Eu quero que você seja incendiado. Incendiado em nome de Jesus. Amém? Vou fazer já. Daqui a um minutinho eu faço uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E vamos para cima em nome de Jesus. Já vai aproveitando, chamando seus amigos aí, seus colegas e compartilhando. Tá bom? Aí depois vocês acompanham aí, por gentileza, a postagem que eu fiz no story aí sobre a live de ontem, tá bom? Que já está disponível no canal. Depois só arrastar para cima, assistir, quiser recapitular, compartilhar com seus amigos, é muito legal, tá bom? Isso, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Nós te agradecemos, meu Deus, mais um dia, mais uma noite diante do Teu altar. E estamos falando de um assunto tão especial, tão grande, um assunto tão vasto, que é falado sobre o Teu Espírito. Meu Deus, aqui eu creio que nós vamos aprender ainda muito pouco. E a maior experiência nós iremos ter diariamente com o Teu Espírito. Então ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos ao Espírito de Deus a orar como convém. Continue intercedendo por nós, continue nos auxiliando, nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Pai, o desejo do meu coração é que todos sejam impactados, todos sejam incendiados, que o mover da Tua glória, meu Pai, desça sobre a vida de todos que acompanharem, meu Pai, esta live em nome de Jesus. Meu Deus, não só aqui no Instagram, mas também como no YouTube.
Meu Deus, em nome de Jesus, vem impactar, Jesus. Venha nos encher, Espírito Santo. Nós precisamos ter experiência contigo. Nós precisamos ter experiências no teu altar todos os dias, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, de todo o meu coração. Que cada pessoa que receber aqui a ministração, o estudo, venha a ser incendiada, assim como o salmista, meu Pai, declarou que quando ele meditava, meu Pai, nas Escrituras, o coração dele incendiava, o coração dele ardia em chamas. Oh, glória! Que o nosso coração venha pegar fogo na tua presença, meu Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui por estudo. Já pegou aí seu papel, caneta, seu caderninho de anotação, tá bom? Eu vou tentar falar um pouco mais tranquilo, lendo aqui o contexto do estudo, tá bom? Eu fui marcando toda a minha apostila aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fui marcando aqui toda a apostila, o que chamou a atenção, e ali a gente vai estudando, vai lendo juntos aqui, tá ok? Para ficar mais claro em nome de Jesus. Então já deixa eu começar aqui. O título é Duas experiências separadas, salvação e o batismo no Espírito Santo. E eu vou explicar sobre isso hoje em nome de Jesus, amém? No capítulo 8 do livro de Atos, encontramos ali o registro do ministério de Filipe em Samaria. E ao estudarmos esse relato até então, fica evidente que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas coisas, duas experiências diferentes, que isso marca a vida do cristão. Ou seja, pastor, então a pessoa que é salva, ela ainda não é batizada com o Espírito Santo, ou a pessoa que é batizada com o Espírito Santo não é salva, você vai entender neste estudo hoje, ok? Em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 17, mas a gente vai ler aqui do 5 ao 8, depois do 12 ao 17. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Preste muita atenção. Quem que ele estava anunciando? A Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, presta atenção, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé. Versículo 12 e 13. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, no caso aqui ele falava sobre respeito à salvação, até então a palavra de Deus aqui representa essa salvação, enviaram-lhe Pedro e João. Preste atenção nesse detalhe, você vai entender onde eu quero chegar. Você vai perceber que Filipe tinha um ministério distinto até então, do caso aqui de Pedro e João, ok? Versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles. Lembra que ontem no estudo eu falei que o Espírito Santo ele vem dos céus, né? Ele vem do reino de Deus, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe aqui ele teve um ministério maravilhoso em Samaria, né? Conforme a declaração aqui do versículo 7 e 8 de Atos capítulo 8. E tanto que ali a Bíblia diz que os espíritos imundos e muitos possessos eram libertos, gritavam, né? Ali a libertação era grande, muitos paralíticos eram curados, coxos até então. E ali a Bíblia diz que naquela cidade houve uma grande alegria, né? O povo festejou porque até então começaram a ver grandes sinais que aquele homem fazia ali, dirigido por Deus até então. Aqui em capítulo 8 de Atos a Bíblia relata isso. Então, com frequência, os milagres poderosos
se manifestavam através do ministério de Felipe. Então aqui tinha algo muito interessante no ministério dele até então, que ele foi enviado por Deus ali para levar a salvação e a cura, a libertação para aquelas pessoas. Então quero que você guarde muito isso daí, em nome de Jesus. Só que o interessante é que ali no ministério de Felipe, você não vê a Bíblia relatando que através do ministério dele, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Olha que interessante. Mas ali receberam a salvação, foram batizados até então nas águas, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a obra ali foi grande, só que até então o batismo com o Espírito Santo foi uma outra etapa, foi uma outra fase na vida deles, né? E parece que isso não fazia parte do ministério de Felipe até então. Então quem olhava com os olhos naturais achava que ele era usado em partes até então, mas até então, naquele momento, o ministério dele era assim, para levar a salvação, a cura, a libertação àquelas pessoas. Mas o ministério para trazer o batismo com o Espírito Santo era até então através de Pedro e João, que foram enviados pelos discípulos até então. E a Bíblia diz que quando os apóstolos em Jerusalém ouviram falar das maravilhas que Deus realizava pelo ministério de Felipe, enviaram até então Pedro e João para imporem as mãos até então nos novos convertidos samaritanos. Olha que interessante. A fim de receberem o Espírito Santo. Então, o propósito de cada um ali era diferente. O propósito do Felipe era um, e o propósito até então daqueles dois homens, Pedro e João, eram diferentes de Felipe. Então você não vai ver que não há registro de alguém que tenha deixado de receber o Espírito Santo quando Pedro e João faziam a imposição de mãos ali então. Então isso era muito forte. Ambos tinham um ministério totalmente diferente, mas até então era para levar as pessoas à salvação. Naquela época, esses versículos, a Bíblia diz aqui, né? Naquela época que esses versículos até então, o Kenneth Hagin ele relata que ajudaram ele muito no início da conversão. Porque ele tinha uma doutrina até então de que quem nascesse de novo já recebia até então o Espírito Santo. Em partes estava certo, mas ainda faltava algumas coisas. A Bíblia diz que quando o homem se torna uma nova criatura, ele nasce de novo. Isso está lá em João capítulo 3. Depois fica como estudo aí para você. Em João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8, a Bíblia diz que quando o homem se torna uma nova criatura, sim, ele nasce do Espírito. Não quer dizer que ele foi batizado com o Espírito, mas ali ele se torna uma nova criatura. Bora lá, em nome de Jesus. Aqui no versículo, a Bíblia relata, no versículo 12 ao 14, que logo a salvação e o batismo até então, eles eram separados, eles tinham as experiências diferentes, as pessoas tinham que passar por esse processo. Vamos lá, os samaritanos nasceram de novo com o ministério de Felipe, isso eu vou provar para você. Examinaremos mais uma vez os textos bíblicos que comprovam que esses samaritanos nasceram de novo com o ministério de Felipe, de modo que possamos perceber que nascer de novo e receber o Espírito Santo são duas experiências separadas. Precisamos nos lembrar de que Jesus contou que a salvação vem por meio da pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Então não vem através do batismo com o Espírito Santo. A salvação vem através do que, pastor? Da pregação da palavra. E onde está relatado isso, pastor? Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. A parte B do versículo 15 ao 16. A Bíblia relata assim, em Marcos 16. Ide por todo mundo, versículo muito conhecido. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Olha que coisa interessante. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então a salvação vem por intermédio da pregação da palavra, da pregação do reino de Deus, da pregação de Jesus Cristo de Nazaré. E era isso que Felipe fazia lá em Samaria. Então, já deixa aqui bem claro que a salvação veio por intermédio da pregação. Por isso que o coração daquele povo ficou alegre, porque eles ficaram felizes por intermédio da pregação da palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos, a primeira testemunha bíblica que relata sobre a salvação daqueles samaritanos. Em Atos,
Novamente, Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então eles não falaram assim, ó, vocês vão ser salvos se vocês forem batizados com o Espírito Santo. Não. Aqui ele pregava a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então ele ensinava sobre Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Felipe pregou Cristo aos samaritanos. Pregar a Cristo é propagar as boas novas da salvação por intermédio do Salvador. Olha que lindo. Pregar o Senhor Jesus Cristo é obedecer à grande comissão que o Mestre deu à igreja. Esses samaritanos creram na mensagem do evangelho que Felipe pregava. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Atos 8, capítulo 8, versículo 6, a parte A. Logo, segundo aquilo que Jesus disse, em Marcos 16, os samaritanos, eles eram até então salvos. A Bíblia manda estabelecer toda a verdade na boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 2 Coríntios 13, 1. Vejamos, portanto, outra testemunha bíblica que comprova que esses samaritanos tinham nascido de novo. Aqui, primeiro, estou falando sobre o nascimento, ok? Só deixa eu aqui dar uma desativada dos comentários, senão pode dar uma atrapalhadinha, tá bom? Já volto já com os comentários. Bora lá. A segunda testemunha bíblica. Então, aqui eu já relatei a primeira, que até então as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, então ali já tinham testemunhas de que eles estavam sendo salvos por intermédio da pregação da palavra. Segunda testemunha bíblica, as escrituras afirmam que nascemos de novo pela palavra de Deus. A epístola de Pedro diz que fomos regenerados, olha que lindo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Oh, glória a Deus. 1 Pedro 1, 23. Essa é a referência. Então aqui a Bíblia diz que por intermédio da mensagem incorruptível, que é a palavra de Deus, nós ali já temos acesso à salvação. No livro de Atos, lemos assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, olha que coisa forte, que Samaria recebera a palavra de Deus, isso está em Atos 8,14, logo como a nossa segunda testemunha bíblica, temos provas de que os samaritanos eram realmente salvos, porque tinham recebido a incorruptível palavra de Deus pregada por Felipe. Ou seja, o que chamou a atenção daqueles discípulos? Opa, tem pessoas que estão sendo salvas, tem pessoas que estão recebendo a Cristo, tem pessoas que estão sendo batizadas, tem pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, a palavra que traz a salvação, a palavra que traz vida. Ó, vou enviar vocês dois lá porque vocês vão agora ser usados por Deus como instrumento para batizá-los no Espírito Santo. Não que eles tinham esse poder por eles mesmos, mas eles eram dirigidos por Deus. Era um dom que eles tinham, um talento de Deus até então de serem usados como instrumento nas mãos do Senhor para batizarem as pessoas no Espírito Santo. Terceira testemunha bíblica que relata sobre que os samaritanos nasceram de novo através do ministério de Felipe. A terceira testemunha bíblica é que os apóstolos reconheceram que os samaritanos eram salvos. Foi isso que eu acabei de dizer para você. Ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra de Deus. Vemos, portanto, que os samaritanos foram salvos por intermédio do ministério de Felipe. De fato, eles tinham recebido a palavra de Deus a respeito da salvação, mas de acordo com a Bíblia, ainda precisavam receber o batismo com o Espírito Santo. Então faltava algo, eles ainda não eram 100% completos. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, a Bíblia diz, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 16. Então aqui a Bíblia relata, deixa bem claro que eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, mas não se trata de receber o batismo no Espírito Santo. Na verdade, isso se diz respeito a nascer de novo, nascer do Espírito do Senhor, receber a salvação, ou seja, a vida eterna, que está lá em João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Depois, há uma experiência que se segue à salvação, a qual chamamos de batismo no Espírito Santo. Atos 1, 5. Essa manifestação divina também é conhecida como receber o Espírito Santo, Atos 8, 15, ou ser cheio do Espírito Santo,
Atos 2:4, ou ser revestido de poder do alto. Então é classificado como esses três termos, né? Batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo ou ser revestido do poder que vem do alto. Isso classifica uma pessoa que ela foi cheia do Espírito Santo até então, ela recebeu esse batismo com o Espírito Santo, que é um privilégio para nós. Aí agora eu vou para uma etapa aqui que é onde mostra que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram enviados a Samaria com um propósito. Então entenda que isso é um propósito de Deus. Eu não posso sair aqui sem ser dirigido por Deus, impor a mão na sua cabeça e falar, seja batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Se eu não fui dirigido por Deus, se não é o propósito de Deus ainda para a sua vida, não vai dar certo. Primeiro, eu tenho que ser dirigido, eles foram enviados, eles não foram por si só. Vamos lá. Fiquei sabendo que o povo tá conhecendo a Jesus, está aceitando a Jesus, se entregando a Ele, está ouvindo a pregação. Vamos lá, vamos pôr a mão na galera, a galera vai ser batizada. Não, eles foram enviados. Então, é por isso que a Bíblia diz e relata que nós não podemos colocar a mão de forma precipitada na cabeça de ninguém. Aqui neste caso, aqui, eles foram enviados, eles foram dirigidos por Deus de verdade e até Samaria e serão um instrumento nas mãos de Deus para batizar aquele povo do Espírito Santo. Ok? Então Pedro e João foram enviados a Samaria com o propósito de orar e os crentes samaritanos receberem o batismo no Espírito Santo. Então tudo tem que ser dirigido por Deus. Você que já é batizado nas águas, você que aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, você tem direito sim de receber o batismo com o Espírito Santo. Para que isso aconteça, o princípio é você receber a palavra, é você receber a Jesus, é receber a pregação do Evangelho. Eu te pergunto, como aquele povo, você está recebendo com alegria a pregação do Evangelho? Você tem recebido com amor, com tremor, aquilo que vem do altar, aquilo que vem da palavra de Deus? Quando você abre a Bíblia, você respeita de verdade aquilo que você está recebendo de Deus? Porque a Bíblia relata aqui que aquele povo lá em Samaria recebeu com alegria a pregação da palavra. Então eles, por si só, já estavam felizes, só pelo fato de terem entregue a sua vida a Jesus. Atos 8:14 ao 17, a Bíblia diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, até então que tinham nascido de novo, né? Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então o propósito deles era esse, orar por aquele povo, para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Verso 16: porquanto não havia descido sobre eles, nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Alguns podem perguntar, por que os apóstolos tinham de orar pelos samaritanos, a fim de receber o Espírito Santo? Por que Felipe não poderia fazer isso por eles igual eficácia? Então, antes da gente ir para esse questionamento, nós precisamos entender que eram ministérios diferentes, que eram ministérios distintos, né? Felipe tinha um ministério dele e esses dois homens aqui até então, Pedro e João, eles tinham um ministério tão diferentes. Mas o propósito sim era trazer a salvação, era trazer essa experiência com o Espírito Santo. Então até você que já tem essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo e você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguém, você precisa entender qual que é a tua chamada, você precisa entender qual que é o teu ministério. Claro, que é o direito de todos serem batizados com o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava numa reunião no culto, e estava aquele clima forte, estava aquele clima poderoso, assim, sabe, agradável. E naquele momento da oração, da busca que o pastor estava fazendo, veio uma alegria dentro do meu coração, veio uma certeza, sabe, parece que incendiou uma chama dentro de mim, eu não conseguia até então me controlar em palavras, começaram ali a sair palavras diferentes da minha boca, e aquele temor, eu falei, meu Deus, eu não posso estar enganado, mas ao mesmo tempo vinha uma certeza dentro do meu coração que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo, que até então, aquela reunião estava tendo a busca com o batismo com o Espírito Santo. Aqui nessa época aqui, claro, a gente vê que aqueles homens foram usados para impor as mãos e serem dirigidos para derramar ali o Espírito Santo sobre a vida deles. Mas a gente vai ver em outros relatos aqui, se der tempo hoje, que só pelo fato das pessoas terem ouvido a pregação ali, ao mesmo tempo da pregação que eles
aceitaram ali a salvação, o plano que Jesus tinha para a vida deles, já desceram sobre eles o fogo do Espírito. Então, são casos e casos, existem diversas manifestações do Espírito Santo, e você precisa entender esse propósito, ok? O ministério de Filipe, por exemplo, tinha como proposta levar as pessoas à salvação e à cura, como citei agora há pouco, conforme vimos em Atos capítulo 8, versículo 12. Quando Filipe pregou a respeito da salvação em Cristo Jesus, as pessoas eram salvas. Do mesmo modo, vários indivíduos eram curados. Então, era trazendo a salvação e também a manifestação de sinais, né? Pedro e João, por outro lado, tinham um ministério mais específico, era algo específico que eles tinham, pois levava aos crentes ao batismo do Espírito Santo. Naquela ocasião, eles impuseram as mãos nos samaritanos e todos os novos convertidos receberam o Espírito Santo. Então, eram ministérios distintos, ok? Em Atos, capítulo 8, versículo 17 e 19, a Bíblia diz: então Pedro e João lhes impunham as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, olha que interessante, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem o impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui no caso ficou bem clara a evidência de que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Até então aqui o seu irmão não tinha entendido, porque ele não tinha tido essa experiência até então, ele estava vendo ali com os olhos dele. E fica bem claro aqui, dá para entender que essa manifestação do Espírito Santo foi o batismo, né? Até então o batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas, a evidência foi essa, é o que dá a entender. Porque até então nós não conseguimos ver com os nossos olhos o que poderia ter acontecido, né? Você não viu o Espírito Santo ali até então, asas, anjos, não. Mas o que deixa claro, supostamente, a evidência de que aquelas pessoas falaram em línguas. Então, por isso que até então Simão, poxa, se vocês forem usados, eu também posso ser usado, né? Quanto vocês querem para que eu possa ter esse dom que vocês têm aí para poder batizar as pessoas no Espírito Santo. Então, há aqueles que hesitam, né, e falar que o dom de falar em outras línguas costuma dizer, é verdade que os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas não falar em outras línguas. Contudo, não existe uma prova até então alguma clara de que não tenham recebido esse dom. Na realidade, olha que interessante, historiadores eclesiásticos declaram que os samaritanos falaram realmente outras línguas. Então, segundo os historiadores, aquelas pessoas que se aprofundam mais até então sobre o assunto, eles têm essa convicção de que ali a manifestação do Espírito Santo foi o falar em línguas, né? Fica claro que aquele povo falou em outras línguas, pois a Bíblia afirma, vendo porém Simão, então ele viu, vendo porém Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, Atos 8:18. Mas o que Simão viu até então? Certamente não se pode ver o Espírito Santo de maneira literal, porque ele é Espírito. Então ele não viu ali o próprio Espírito ali em forma corpórea, né, até então. Mas ele viu com evidências o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas. E tudo leva a crer que foi o falar em línguas, ok? Por esse motivo, houve um grande tipo de sinal ou evidência física imediatamente, a qual Simão saberia que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. De fato, alguma manifestação divina provocara uma impressão nos sentidos físicos de Simão, pois ele viu que os samaritanos o receberam. Embora Simão não tivesse tal experiência, ele pôde contemplar esse milagre. Certa vez, o Kenneth Hagin citando, certa vez um pastor disse, é possível que Simão tenha simplesmente visto que os samaritanos estavam cheios de alegria. No entanto, essa explicação não faz sentido. Por quê, pastor? Pois os crentes, eles se alegravam quando Felipe lhe pregou o evangelho de Cristo. Então, uma comparação totalmente diferente. A alegria daquele povo até então era porque eles estavam recebendo a palavra de Jesus. Eles estavam recebendo a pregação sobre Cristo. Não era por causa do batismo até então. Então, aqui, na época que falaram isso para o Kenneth Hagin, até então, a pessoa, o pastor lá, se confundiu um pouco. Ele pegou aquele contexto que o povo ficou alegre e achou que ali a evidência que aquele povo foi batizado com o Espírito Santo por causa da alegria. Não tem nada a ver. A alegria que eles tiveram naquela época foi por causa da pregação
Jesus Cristo, né? Isso está aqui em Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E versículo 8: e houve grande alegria naquela cidade. Por quê, pastor? Por causa da pregação da palavra de Deus. Conforme o versículo anterior, os samaritanos tinham grande alegria. Desse modo, isso não poderia ser uma evidência de que os samaritanos tinham recebido a plenitude do Espírito. O Espírito Santo não é perceptível ao olho físico. Por essa razão, algum indício levou a Simão a crer que esses samaritanos tinham recebido o Espírito, que quando Pedro e João impuseram as mãos. Realmente, todas as evidências indicam que o sinal que manifestou era o falar em línguas. Então você vê, claro que a Bíblia relata que o falar em línguas sim é para edificação, né? Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas também prova ali a manifestação do Espírito Santo. Eu creio que na tua igreja você já teve essa experiência de estar ali no culto reunido e ter o envolvimento ali com o Espírito Santo, e fica lindo, né? As pessoas falando em línguas, cada um falando de um jeito, de uma forma diferente, fica aquela coisa linda, aquela manifestação da glória de Deus. Parece que a igreja pega fogo, né? Inflama de verdade. Ali a prova do sinal de que o Espírito Santo está no meio ali daquelas pessoas, tá bom? Duas experiências separadas: a conversão de Saulo e o seu batismo no Espírito Santo. Vou falar agora sobre Saulo. Ele teve essas duas experiências separadas, que era até então a salvação e o batismo com o Espírito Santo. O capítulo 9 do livro de Atos relata o batismo de Paulo no Espírito Santo e nos mostra que tal experiência e a salvação são graças distintas. Observe que, quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, este nascera de novo. Entretanto, Saulo ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Eu vou falar sobre a conversão dele. Sabemos que Saulo nascera de novo na estrada de Damasco. Isso está lá em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. E destacamos isso em 3 passagens bíblicas. Primeiro, em Atos 9, versículo 15 e 16, Jesus chamou Saulo de seu instrumento escolhido. Olha que coisa linda. Quando ele falou com Ananias em uma visão. Vamos lá? Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, Ananias, vai, porque este, até então Saulo, é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No versículo a seguir, vemos que Saulo era salvo, porque quando Ananias entrou na casa onde Saulo estava hospedado, olha que coisa interessante, fez a seguinte saudação: Saulo, irmão. Ele não ia falar isso aí para uma pessoa que não era salvo. Então ele tinha certeza de que Saulo, ele era irmão em Cristo, né? Era salvo. Atos 9, 17, a Bíblia diz: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Sem dúvida, Ananias reconheceu que Saulo já era um cristão, um irmão na fé. Então, por isso que ele pôde ali impor as mãos e derramar sobre a vida dele o Espírito Santo. Isso é incrível, 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 em nome do Senhor Jesus. O último trecho bíblico que selecionamos também demonstra que Saulo já era salvo quando Ananias lhe impôs as mãos, a fim de que recebesse o Espírito Santo. Observe o que a Bíblia afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor, você já conhece, será o quê? Salvo. Romanos 10, 13. Saulo chamou Jesus de Senhor quando foi convertido na estrada de Damasco. Onde está isso, pastor? Capítulo 9 de Atos, versículo 3 ao versículo de número 6. Vamos ler aqui. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou:
quem és tu, Senhor? Tá vendo aí? Ele reconheceu. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Embora Saulo tivesse recebido Jesus como seu Senhor, ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Conforme já vimos, Saulo só tomou posse da bênção quando Ananias lhe impôs as mãos com esse propósito. Então veja que você recebeu o batismo com o Espírito Santo é um propósito. Assim como aconteceu lá também na época de Filipe, também foi um propósito, aquele povo de Samaria receber o batismo com o Espírito Santo. Então você precisa entender que para você ser cheio do Espírito Santo é um propósito que Deus tem para a sua vida. Então talvez falta você crer de verdade que isso está à sua disposição, que você tem o direito, você que já é nascido em Jesus, você que é uma nova criatura, você que desceu as águas, você precisa ter essa experiência. Talvez o que falta de verdade, essa marca, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, a Bíblia relata sobre os frutos lá na frente. Conforme a gente for estudando, a gente vai aprender sobre as qualidades do fruto do Espírito. E só tem quem tem o Espírito Santo. Então talvez falta isso em você. Nós vamos clamar, nós vamos orar para que você seja revestido com o Espírito Santo, para que você tenha essa marca, que você carregue essa marca na sua vida e que ninguém vai tirar em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou falar aqui. Aqui eu falei sobre a conversão de Saulo, e aqui eu vou falar Saulo, que o momento que ele é batizado no Espírito Santo. Em Atos 9:17 a Bíblia diz: então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Diante dessas evidências, é claro, vemos que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas, ok? Primeiro uma, depois a outra. Aí agora aqui eu vou falar sobre um momento muito interessante, sobre os gentios na casa de Cornélio, a salvação e o batismo no Espírito Santo. Em outros trechos da Bíblia, encontramos relato de pessoas que foram salvas e imediatamente, talvez é isso que você pode estar questionando, poxa pastor, existe um período, um tempo para receber o Espírito Santo? Vai de caso a caso, vai de pessoa para pessoa até então, mas o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo, isso é o mais importante. Então existe alguns trechos na Bíblia que encontramos relatos de pessoas que foram salvas e imediatamente receberam o batismo no Espírito Santo. Podemos citar o exemplo do capítulo 10 do livro de Atos, no qual é registrada a visita de Pedro à casa de Cornélio. Já ouviu falar dessa passagem? Todos os moradores dessa residência eram gentios e não eram salvos até Pedro pregar o evangelho, tá vendo? Você precisa ouvir a pregação. Se ainda você não é salvo, essa é a porta para que você venha receber Jesus, é ouvir a pregação do evangelho. Então, até Pedro começar a pregar para aquele grupo. No capítulo 11, Pedro relata aos irmãos em Jerusalém a sua visita à casa de Cornélio. Vamos ler aqui. Em Atos, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Atos 11, versículo 13 ao 15. A Bíblia diz: ele, no caso Cornélio, no caso a Pedro e aos seus irmãos, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, olha que lindo, quando ele começou a falar, veja que são relatos diferentes daqueles outros exemplos que eu citei para você, que primeiro ouviram as pregações, então depois foram enviadas ali pessoas para impor as mãos e aquele povo ser batizado com o Espírito Santo, tanto aquele povo de Samaria como Saulo. Mas nesse caso aqui o relato é diferente. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Você percebeu que foi uma manifestação diferente? Outrora, ouviram a pregação, teve sinais, curas, batismo, enfim. Depois foram enviados homens para impor as mãos e aconteceria o batismo. Só que nesse caso aqui foi algo forte também. Quando ouviram falar, quando ouviram a pregação, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também na época sobre os outros no princípio. Então foi algo muito profundo, só de ouvir falar. Acho que a certeza de que Deus estava naquele lugar, a presença de Deus era tão forte
que só ao ouvir falar já desceu sobre eles o Espírito Santo. Que forte, hein? Eu creio que o Espírito Santo, só pelo fato de você ouvir a pregação, de ouvir esse estudo, está descendo sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Receba. Vamos lá. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo do Espírito Santo quase simultaneamente. Realmente, a melhor ocasião para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo é quando ela reconhece Cristo como Salvador. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu te encorajo, aceite Ele como teu único e suficiente Salvador, aceite o plano da salvação, peça perdão de todos os seus pecados e venha viver no novo propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? De fato, foi o falar em outras línguas que realmente convenceu o grupo de Pedro. Os judeus crentes que o acompanhavam, de que esses gentios tinham recebido o Espírito Santo. Os judeus crentes ficaram atônitos quando o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Onde está relatado isso, pastor? Em Atos capítulo 10, versículo 45 e 46. A Bíblia diz: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Conforme mencionamos anteriormente, não há conceito algum que justifique o homem esperar determinada ocasião para receber a plenitude do Espírito Santo. Então, você precisa crer, ok? As pessoas creram no que estavam vendo, no que ouviam. Então, você não precisa esperar um período. Ah, pastor, será que eu preciso esperar 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos para ter esse dom do Espírito sobre a minha vida, para ter essa marca? Não, você precisa crer. O princípio é crer. Você está ouvindo a palavra, você está recebendo com alegria tudo aquilo que é ministrado, você crê de verdade que é direito seu ser batizado com o Espírito Santo, então busque de forma fervorosa, sabe? O seu coração precisa estar limpo ali naquele momento na presença de Deus e crê de verdade. Eu me lembro que no começo, antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu tinha dúvidas e isso me atrapalhava. A dúvida que eu tinha se eu era batizado ou não. Então isso me atrapalhou muito. Mas quando naquele culto que eu citei agora há pouco para vocês, eu entendi aquela visitação que era o momento ali de eu ver aquela manifestação do Espírito sobre a minha vida, aconteceu. Foi a maior experiência que eu tive da minha vida. Gente, era algo, não que eu não tinha domínio, mas era uma alegria tão forte, mas tão forte dentro de mim, que eu não consigo expressar para você aqui em palavras. Se eu começar a expressar, acho que eu já vou falar em línguas novamente aqui. Porque foi uma alegria que tomou conta do meu coração, veio uma certeza, uma convicção de que naquele momento eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Já era batizado nas águas, mas faltava algo a mais. E isso veio para preencher a minha vida. Eu falo para você, depois daquele dia eu me tornei um homem totalmente realizado. Nada mais suprir as minhas necessidades se não era ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu quero parar até aqui. Amanhã eu vou falar... Nós vamos orar, calma aí, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre o Espírito Santo e a sua presença em nós. Aqui vai começar a crescer mais e mais esse entendimento que Deus está nos concedendo. Então, talvez você é um jovem que tem muitas dúvidas, né? Se você foi batizado ou não. Nós temos que lançar fora agora, cair por terra toda dúvida. Toda dúvida. Eu vou orar para que Deus coloque no seu coração a certeza, a convicção de que você foi batizado no Espírito Santo. Talvez a sua pergunta só em questionar, pastor, mas como eu sei, quando eu sei que eu fui batizado? Isso talvez tenha te atrapalhado. Esses questionamentos, sabe? Essas perguntas, esse ponto de interrogação que existe na sua mente. Nós vamos orar para que isso venha cair por terra. Porque eu creio que conforme a gente foi pregando, foi trazendo um estudo aqui, o seu coração foi pegando fogo. Está que nem essas chamas aqui atrás, aqui, ó. O seu coração foi ardendo em chamas. Então você só precisa crer que de verdade essa marca está sobre você e você tem o direito. E pela fé, eu até senti no coração aqui, conforme eu fui trazendo esse estudo para você, sobre a salvação e o batismo, o Espírito Santo são experiências diferentes. Então talvez você já é uma pessoa salva, só que ainda você não foi batizado com o Espírito Santo. Eu vou orar para que isso aconteça, ok? Vai descer sobre ti esse fogo agora, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Pela fé, eu vou impor as mãos no alto da sua cabeça e o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você entendeu que há uma diferença, sim, que são experiências, eu posso dizer, não é que eles são distintos, mas são experiências diferentes. A salvação e
o batismo com o Espírito Santo, o poder que vem do alto, o fogo que vem sobre a sua vida. Nós vamos orar agora, eu só quero que você creia, por favor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer essa oração por você. Depois que nós terminarmos o estudo, você quiser adquirir, tá bom, essa apostila aqui, eu vou passar o número de um amigo meu que trabalha no Shopping do Povo. Provavelmente ele dá desconto, tá bem barato isso aqui. Eu paguei um pouquinho mais caro, mas agora tá com uma promoção de desconto muito legal. Eu vou falar com ele, com o Rodolfo, vou dar um toque nele primeiro, se ele consegue separar esse material. E se você tiver interesse, muito legal. Por mais que eu esteja aqui passando para você o teu estudo, mas quando você for ler novamente, o seu entendimento vai abrir muito mais. E isso que é o interessante em nome de Jesus, ok? Então vamos orar? Vamos clamar aí, vamos invocar o poder de Deus, e eu creio que você será cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Aí conforme a gente for avançando nos estudos, você vai descobrir mais sobre as qualidades, sobre o fruto, né, do Espírito. Ixi, tem muita coisa pra gente aprender aí em nome do Senhor Jesus, ok? Vamos orar então? Eu quero te encorajar, aonde você está, tá bom? Até peço que você não, no momento você nem aperte mais os coraçãozinhos. Eu só quero que você agora foque nesse momento de oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, por favor, e creia. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, Senhor, eu te agradeço por esse momento, por mais um dia na tua presença e para abordar um assunto tão especial, tão maravilhoso, que é o teu Espírito. O Espírito Santo e os seus dons. Meu Pai, ainda tem muita coisa para a gente aprender. E ora, meu Deus, para que cada mensagem, cada palavra, cada estudo que aqui foi abordado venha encher essa galera. Meu Pai, que a alegria venha tomar conta desse coração, que a paz, a certeza, meu Pai, de que ela está sendo revestida pelo Teu Espírito. Então, nesse momento, meu Pai, eu estendo as minhas mãos, espiritualmente falando, sobre o alto da cabeça de cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, unção de Deus, poder de Deus, fogo do Espírito Santo, desça sobre essas pessoas agora. Renova aquele que precisa ser renovado, Senhor Jesus. Meu Pai, aquele que já teve a experiência, mas há muito tempo ele não fala nas línguas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, batiza, Senhor Jesus, aquele que não é batizado com o Teu Espírito. E agora, meu Pai, e agora nós cremos que o Senhor está incendiando. Essa pessoa está pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas. Aquele que ainda não te aceitou, ele está reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. E eu creio, meu Pai, que por intermédio da pregação, a salvação veio até este coração. E agora, meu Pai, eles estão sendo revestidos pelo Teu poder. Oh, Espírito vem, Espírito Santo vem como fogo. Oh, vai incendiando agora. É agora o teu momento, meu irmão. Agora é o teu momento, jovem. Agora é o momento para você se alegrar. Agora é o momento de você glorificar. Oh, e ser cheio. Vai sendo visitado agora. Oriabraba lamassori canta rarabalabashuri abaraz. Perripa labalamassori canta labassuri anda rarabarabarabalabalabalabas. Oh, aleluia. Oria barraba laba sore canterererereres. Oria barraba laba shere cantararaba shuririririririri. Barripa laba lama sore cantararaba laba sore. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio agora do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Barripa mama no condo yerererereres. Barripa lama soro contoria baraba laba laba sore. Barripa baba mama shuriririri. Oh, la 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 basuri cantararaba shuri. Oh, riabaraba la bala 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 basuri cantararaba shuri. Oh, riabaraba la bala bas. Vai revestir no Senhor, vai revestir nessa geração. Vem, Espírito Santo, vem. Oh, peça mais, vem, Espírito, sobre a minha vida. Oh, receba agora deste dom. Receba da vida, receba do renovo. Bripa la ba 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 do 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 do. Bripa la ba la ba la ma shure que bripa la ba la ma tudo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, vem, 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 vem. Oriabarabalabalabaxere cantararabarabarabalabalaba. Seja cheio, seja cheio, seja cheio até transbordar. Seja cheio da vida de Deus, seja cheio do poder de Deus. Aleluia. Oriabarabalabasoro condorierererere bararabalamaturi. Balamas. Incendeia a nossa geração, Espírito Santo. Incendeia a nossa geração, Espírito de Deus. Vem, 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 vem sobre nós, vem sobre este povo, vem sobre esta geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Ori abaramalama chorerere kembereberebas. Bripa mama 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 nodorore baralalabasuri. Iririri barabalamalamas. Isso, não tenha medo, não tenha medo. Isso, seja dominado agora pelo Espírito Santo, seja dirigido pelo Espírito Santo. Ori araracandarababababas. Bripa babababababama chorerere balamandona candararabasuria. Ori abaramalamassuri de fogo, 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 fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Seja incendiada agora. Bripa babababababababamamas. Bripa bababababababa choroconderererererererere mamamamamas. Aleluia, aleluia. Ori abrabalabassuri. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Ori abrabababababababas. Riparabalaba chorequererereres. Ripababababababa chorianaralabassuri. Ori abrab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 a chorequentererererere. Ripamanono condore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 . Ripanananananama chororo condorerere. Mais e mais e mais, você pode mais. Ripapapapapa chorou com de fogo, fogo, fogo. Oh, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, oh, glória a Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Será que você pode declarar isso? Espírito, Espírito, oh, aleluia, que desce como fogo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, encha-me de novo. Mais uma vez, levante suas mãos o mais alto e declare: Espírito, 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 Oriabarabalabas, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, glória a Deus, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem sobre a minha vida e enche-me de novo. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, seja cheio agora, meu irmão. Espírito de Deus, Espírito de Deus, de todo o seu coração, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, oh, glória a Deus, que desce como fogo, vem sobre a minha vida,
E enche-me de novo. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor estar batizando essa pessoa com teu Espírito. Nós te glorificamos, nós te exaltamos para a glória do teu nome. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Seja cheio em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha ter experiências extraordinárias na presença de Deus. Amém. Eu te encorajo a você continuar depois que acabar a live. Continue aí. Faça seu momento de oração. Quem for acordar na madrugada, clame mesmo ao Senhor, busque. A minha oração para que você seja cheio, tá bom? Para que você seja incendiada com a presença do Espírito Santo. É um privilégio ter vocês aqui nesta live. Estamos no segundo dia, tá bom? Depois eu vou postar um vídeo lá no canal, tá bom? No meu canal lá no Renoflix. Já tem o primeiro vídeo de ontem, tá bom? Que já está à sua disposição. Só ir lá no canal. Eu já postei até nos stories, ok? Depois você dá uma conferida lá. E só acompanhar e mandar para os seus amigos, tá bom? Eu peço que você compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com seus amigos de grupo, tá bom? Seus colegas, que Deus colocar no seu coração. Que vai ser uma honra poder compartilhar. E outras pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém? Eu tenho 4 minutinhos aqui. Você foi batizado com o Espírito Santo, relate para nós. Você que foi renovado o Espírito Santo, por favor, relate aí para nós, que é muito importante, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Privilegiado é quem recebe o Espírito Santo. É isso aí, Santana. Glória a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. E olha, não é porque estamos aqui na live, tenho orado por você, tá bom? Mas eu vou continuar em oração, intercedendo, clamando por tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ok? Então amanhã nós estaremos aqui, tá bom? Às 10h10, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Na oportunidade, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá no canal, ative as notificações, tá bom? Receba lá os vídeos que nós temos postado lá toda semana. E daqui por diante, por enquanto, vai ser as lives que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá ok? Então quero desejar uma ótima noite na presença de Deus. Você que vai continuar em oração. Tem pessoas que não estão conseguindo nem comentar porque ela está orando ainda, continua orando. Seja tomada aí pelo Espírito de Deus, amém? Que o fogo do Espírito Santo venha incendiar não só a tua vida, mas todos os teus aí na tua casa, em nome de Jesus. A tua casa será conhecida como um lar espiritual, um lar cheio do Espírito Santo, tá bom? Um beijo no seu coração. Uma ótima noite na presença de Deus e até amanhã, aqui no mesmo horário, às 10h10, em nome de Jesus, ok? E amanhã, lembrando, o que nós iremos abordar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, o Espírito Santo e a sua presença em nós. Uau! Pastora, existe algo a mais? Sim, você vai aprender amanhã. O Espírito Santo e sua presença em nós, tá bom? Deus abençoe, se cuidem, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Deus é com vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo, amo vocês. Tchau. Boa noite.